O Brasil pode voltar a depender de petróleo estrangeiro pela primeira vez em quase 30 anos. A Petrobras já alertou que os campos do pré-sal mostram sinais de declínio natural de produção. Mesmo com tecnologia avançada, os campos devem começar a cair de forma mais intensa a partir de 2027. A projeção indica que, sem novas descobertas relevantes, o Brasil pode voltar a importar petróleo em 2034. Desde 2006, o pré-sal transformou o Brasil em exportador líquido e em um dos maiores produtores globais. A descoberta do campo de Tupi marcou o início de uma nova era. O país, que dependia de importação para manter suas refinarias funcionando, passou a exportar óleo bruto de alta qualidade, gerando superávites na balança comercial e fortalecendo a posição estratégica do Brasil no mercado energético global. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil, investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. Desde os anos 2000, as exportações brasileiras de petróleo partiram de um patamar modesto de 72 mil barris por dia em 2000. O ponto de inflexão ocorre na segunda metade da década de 2010, quando o avanço do pré-sal impulsiona as exportações para acima de 1 milhão de barris por dia em 2018. Após ter atingido o pico de 1,749 milhão em 2023, o Brasil se tornou hoje um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, superando 44,6 bilhões de dólares americanos em 2025, impulsionado pela produção recorde no pré-sal. Com esse desempenho, o setor ultrapassou a soja, tradicional líder das exportações brasileiras, além de outros produtos relevantes da balança comercial. Ou seja, hoje parte importante da economia do Brasil depende de petróleo. O problema é que poços têm ciclo de vida limitado. A pressão natural diminui com o tempo. O pré-sal produziu em média 2,9 milhões de barris por dia em 2024. Esse volume representa mais de 70% da produção nacional de petróleo. A maior parte vem de campos gigantes como Búzios, Tupi e Sapinhoá, localizados na Bacia de Santos. Esses campos entraram em operação entre 2010 e 2018, o que significa que os mais antigos já começam a mostrar os primeiros sinais de maturidade. A Petrobras investiu bilhões em tecnologia para extrair petróleo a mais de 5 mil metros de profundidade, sob uma camada de sal de até 2 mil metros de espessura. O óleo do pré-sal tem qualidade superior, com baixo teor de enxofre, o que o torna mais valioso no mercado internacional. Mas toda essa tecnologia não muda a física dos reservatórios. Quando a pressão cai, a produção cai junto. Os técnicos da Petrobras trabalham com cenários de declínio que variam entre 5% e 8% ao ano, após o pico de produção de cada campo. Isso significa que um campo que produz 300 mil barris por dia pode cair para 270 mil em um ano, 250 mil no ano seguinte, e assim sucessivamente. Multiplicado por dezenas de campos, o impacto agregado é enorme. Sem novos campos para compensar esse declínio natural, o Brasil pode ver sua produção total cair de cerca de 4 milhões de barris por dia em 2024 para menos de 2 milhões em 2035. O consumo interno brasileiro gira em torno de 3 milhões de barris por dia. Faça as contas. Em pouco mais de uma década, o Brasil pode precisar importar 1 milhão de barris por dia apenas para atender a demanda doméstica. E o pior é que podemos olhar o passado para projetar o futuro. Em 1973, a OPEP usou o petróleo como arma geopolítica durante a Guerra do Yom Kippur. Os países árabes, membros da organização, decretaram embargo contra as nações que apoiavam Israel. O preço do barril quadruplicou em meses, gerando inflação global. Economias desenvolvidas, acostumadas a petróleo barato e abundante, viram seus motores industriais pararem. Surgiu a estagflação, recessão com inflação alta ao mesmo tempo. O desemprego subiu, a produção industrial caiu, mas os preços continuaram subindo. Era um fenômeno que a teoria econômica clássica considerava impossível. Os governos ficaram sem ferramentas, estímulos fiscais pioravam a inflação e políticas contracionistas aprofundavam a recessão. Em 1979, a Revolução Iraniana provocou um segundo choque. O Irã, um dos maiores produtores da OPEP, viu sua produção despencar de 6 milhões para menos de 1 milhão de barris por dia. O preço do petróleo disparou novamente. Bancos centrais, como o Federal Reserve, sob Paul Volcker, elevaram juros drasticamente para conter a inflação. Nos Estados Unidos, a taxa básica chegou a 20% ao ano. A medida funcionou, mas ao custo de recessões profundas. O desemprego nos EUA bateu 10% em 1982. Empresas faliram, famílias perderam casas. Economias emergentes que haviam se endividado em dólares entraram em colapso.
O Brasil dos anos 80, com sua década perdida, foi vítima direta desse choque. A dívida externa explodiu, a inflação saiu de controle e o país levou mais de uma década para se recuperar. Se o Brasil voltar a depender de importação em 2034, pode sofrer pressão cambial, inflação energética e desequilíbrio fiscal. Cada dólar gasto com importação de petróleo pressiona o câmbio. R$ 1 mais fraco encarece não apenas a gasolina, mas também o diesel, que representa 50% do custo logístico no Brasil. Transporte mais caro significa alimentos mais caros, produtos industriais mais caros, serviços mais caros. A Petrobras, hoje uma das maiores pagadoras de dividendos e tributos do país, veria sua rentabilidade comprometida. A empresa teria que importar petróleo para abastecer suas refinarias, o que reduziria margens e lucros. Menos lucro significa menos dividendos para o governo federal, que detém 36,8% das ações ordinárias. Menos arrecadação em um país que já enfrenta déficits fiscais crescentes. Mas ainda existe uma solução: produzir mais petróleo. Como? Na chamada margem equatorial, pode conter bilhões de barris ainda não explorados. A Petrobras pretende investir cerca de 3 bilhões de dólares americanos na perfuração de 16 poços exploratórios. A região se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá, cobrindo uma área de mais de 2.200 quilômetros ao longo da costa norte brasileira. O sucesso recente da Guiana mostra o potencial geológico da região. A Guiana descobriu reservas massivas na Bacia Guiana-Suriname, que compartilha características geológicas com a margem equatorial brasileira. A ExxonMobil já extraiu mais de 600 mil barris por dia no país, e as projeções indicam que a produção pode ultrapassar 1 milhão de barris por dia, até 2027. Se confirmadas grandes reservas, o Brasil pode evitar a reversão energética. Estudos geológicos preliminares sugerem que a margem equatorial pode ter potencial de até 30 bilhões de barris. Para comparação, todo o pré-sal brasileiro tem reservas estimadas em cerca de 15 bilhões de barris. Estamos falando de uma província petrolífera que pode dobrar as reservas brasileiras. A exploração na margem equatorial enfrenta a resistência de grupos ambientalistas preocupados com o impacto sobre ecossistemas sensíveis, especialmente na região da Foz do Amazonas. O IBAMA já negou licenças para perfuração em áreas próximas à foz do rio Amazonas, citando riscos ao bioma marinho e costeiro. Mas a questão vai além do meio ambiente. Ou o Brasil garante nova fronteira energética, ou volta à dependência externa. A Petrobras argumenta que possui tecnologia e protocolos de segurança robustos, desenvolvidos ao longo de décadas de exploração em águas profundas. A empresa aponta que a perfuração pode ser feita com impacto ambiental controlado, usando as melhores práticas internacionais. A janela de oportunidade está se fechando. Da perfuração exploratória até a produção comercial, podem se passar 10 ou 15 anos. Se o Brasil começar agora, pode ter os primeiros campos da margem equatorial, produzindo por volta de 2035, exatamente quando o pré-sal deve começar seu declínio mais acentuado. Se adiar a decisão por questões políticas ou burocráticas, não terá tempo de desenvolver essas reservas antes de voltar à condição de importador. A escolha é clara: investir em exploração responsável agora ou enfrentar uma crise energética e econômica em uma década. A história não perdoa países que ignoram sinais claros e deixam de agir quando ainda há tempo. O Brasil tem os recursos, a tecnologia e o conhecimento. Falta apenas a decisão política.